Boa noite, estamos dando início a mais uma live do projeto Proseando com Amigos. Hoje teremos uma convidada muito especial, Bárbara Sampaio, Bárbara Souza, né? Então, é porque é Sampaio, mas é Bárbara Souza, que ela também usa o Sampaio, mas um nome escolhido para apresentar. É uma pessoa de muita experiência sobre o assunto que vai falar. Logo estaremos começando esta live, esperando as pessoas entrarem. A Bárbara também já deve estar por aí, por perto, que ela já me avisou que já estava a postos, né? E vamos ter uma prosa muito legal. Esse é um projeto que iniciou no dia 23 de julho e já estamos na 15ª live, que para mim é uma alegria muito grande. Quem foi entrando, boa noite, Silvânia, boa noite, seja bem-vinda. Quem foi entrando pode começar a chamar as pessoas, por favor, onde tem esse aviãozinho, para que várias pessoas possam assistir essa live, porque é um assunto que às vezes é ainda um pouco tabu, mas que é de grande importância, e a Bárbara, ela tem grande experiência. Olá, Magda, Priscila, sejam bem-vindas, boa noite a todos, é um grande prazer, uma honra para mim ter vocês aí assistindo, participando da nossa prosa. Vocês podem também falar, colocar no comentário o que vocês quiserem, perguntar, não é? Que aí a Bárbara responde. A Bárbara já deve daqui a pouco estar entrando, porque ela já estava por perto, que ela me disse pelo WhatsApp, então esperando ela chegar para que a gente possa convidá-la para dividir aí a tela comigo. Lenira, boa noite, Lenira. Que prazer ter você aqui. Um beijo. Priscila, Magda, Lenira, as pessoas estão entrando. Bárbara Souza entrou. Já vou convidar para que a gente possa iniciar, porque vamos ter bastante assunto para conversar. É um assunto assim amplo, extenso, não é? Onde muitas pessoas estão curiosas por saber. Vou convidar a Bárbara. César, da Lobotour, minha agência de viagem favorita. Boa noite, César. Márcia, do canal de oratória, boa noite. Bárbara, beijo. Seja bem-vinda, que honra, que prazer ter você aqui comigo hoje. A honra é minha, muito minha. Ai, nossa, muito então, honrada. Né? Então a honra é nossa. Graça, minha irmã, amiga irmã, entrando também, seja bem-vinda. Graça, as pessoas estão entrando aos pouquinhos, não é? E vamos começar dando início. Antes da gente entrar oficialmente com você, Bárbara, Sueli, sejam bem-vindas, recepcionando aí as pessoas, né? Seus amigos, meus amigos, nossos em comum, que talvez tenhamos, não é? As pessoas estão assim muito curiosas para essa live, né? Para saber o que você tem para nos falar sobre a morte. Luísa Tolentino, querida, está sempre aí prestigiando, muito grata, um beijo para você. Priscila está te dando boa noite, Priscila, Bárbara. minha amiga aí presente. Bárbara, você está linda com esse cabelo maravilhoso. Faz tempo obrigada. que a gente não se vê pessoalmente, não é? Não nos Mas deixamos Bárbara é uma de alguma pessoa... forma. Hein?
Não nos deixamos de ter contato, né? Não deixamos de ter Não, contato, mas não, acaba que contato demora não. de ver. Isso, contato a gente está sempre, né? Graças a Deus as mídias É, hoje possibilitam isso daí, esses que a gente tenha esses contatos. Mas deixa eu cheguei acertar para mais um ficar. pouquinho aqui. E aí as pessoas entrando, Marcos Castelar, seu Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Né? Várias pessoas já entrando. Então, vamos iniciar. Eu vou iniciar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Deise Jardim, eu sou socióloga de formação, tenho mestrado em educação, sou coach, master trainer em PNL, analista comportamental e outras coisas mais que, né, durante a vida da gente, a gente vai fazendo vários cursos, vai se especializando aqui, outro ali, mas como eu digo sempre, isso tudo são títulos passageiros, mas o meu título mesmo que fica é hashtag Deise Gente que Ama a Gente. Miriam Pacheco, chegou chegando. Isso aí, Miriam, que bom ter você aqui com a gente. Miriam também é uma amiga que eu conheço há muito tempo, apesar de não conhecer ainda pessoalmente, né? Mas ela é uma amiga de longas datas aí de cursos que fizemos. E Milena também, seja bem-vinda. Então, essa live é um projeto que eu criei, me deu assim muito prazer. Hoje nós já estamos na 15ª e começou no dia 23 de julho, e a ideia é justamente isso: convidar pessoas amigas, que são excelentes profissionais, além de amigas, né? E tenho parentes também, que além de parentes, amigos, são excelentes profissionais e que vão nos trazer assuntos relevantes sobre nós, seres humanos, nos nossos diversos aspectos da vida, seja pessoal, financeiro, profissional, qualidade de vida. Então, são vários assuntos. E hoje eu estou aqui com a querida, já apresentando agora oficialmente. Seja bem-vinda, Bárbara, é uma honra para mim ter você aqui. Hoje nós temos Bárbara Souza, ela que é tarantóloga. Eu coloquei uma enquete, viu, Bárbara, lá no Instagram, se sabia o que era tarantologia. E Ana, 21%, 29% não sabiam o que era. Não, só 29% sabiam o que era. Os demais, quase, né, 30, 70% não sabiam o que era isso daí. Mas a Bárbara é tarantóloga, especialista em condução. tanatóloga. Tanatóloga, tanatóloga. Ó, eu falei tarantóloga. Já estou levando você para o tarô, Bárbara. Também, Tanatóloga, também. Acabei de tanatóloga, sair. especialista Nesse em. instante, eu estava agora numa aula de tarô também. Oh, tá. Então logo você vai ser taróloga, em Isso, vez de ser tanatóloga. também. Ô, Maurício, meu professor de Pilates, boa noite, Maurício. Ele vai estar com a gente também numa live falando sobre fisioterapia. Então, ela é tanatóloga, especialista em condução de grupos por perda e luto. E ela também faz atendimento terapêutico, que depois ela vai conversar sobre isso. E antes de eu passar a palavra para a Bárbara, eu quero dizer que no domingo, dia 13, nós vamos estar com Thalita Matos. Ela é fisioterapeuta, especialista também em Pilates, e ela vai falar sobre o importante papel do fisioterapeuta no home care durante a quaresma. E Bárbara, ela também assim, é muito querida porque ela participou de um curso comigo de falar em público. E ela jurava de pé junto que não ia falar, não ia fazer palestras. E ela já apresentou em congresso, trabalho em congresso, faz palestras, hoje está aqui na live comigo. Então, isso para mim é uma grande alegria, porque um dos meus casos de sucesso é Bárbara. Então, Bárbara, como eu faço sempre, eu quero que você se apresente Bárbara Souza por Bárbara Souza. A palavra é sua, querida. Oh, Deise, para mim
muito emocionante estar aqui, justamente por ser com quem é. Quando você me convidou, eu me senti assim extremamente honrada, porque, como você falou, a gente se conheceu eu como aluna e professora, né? Então, assim, é uma referência para mim. E eu fiquei muito feliz e a sensação é realmente de muito honrada por, pela forma que a gente se conheceu, né? Então, inclusive nessa divulgação dessa live, uma pessoa do interior me falou no Instagram que tem um livro que tem uma participação sua, ainda citou e tudo. Eu fiquei super feliz. Ela, eu sei quem é Que Deise, eu tenho um legal! livro que ela. É a coautoria. Que Isso, legal! ela me falou. Eu disse, pois quando eu chegar aí, eu vou lhe procurar. É o Coach Mentoring. E eu tenho um artigo sobre o autoconhecimento desse livro, como coautora deste livro, o capítulo 6 é o meu. Que ótimo. Aí ela me falou logo, viu logo o seu nome. O Ah, som que da minha voz legal. tá bom? Tá Tá bom para ótimo, a você, imagem tá tá? ótima, o som O também. Tá som. tudo ok. Lu Brandão, querida, seja bem-vinda. Sim, Bárbara. Bárbara Souza por Bárbara Souza. Isso, minha formação, que eu passei a considerar, né? Porque não adianta citar aqui todas as formações no, no tradicional. O que importa hoje é que eu sou terapeuta transpessoal e me especializei em tanatologia, que é o estudo da morte. E eu vi, quando eu fui me colocar, né, para fazer minha divulgação, fiquei na dúvida se eu colocaria exatamente o nome da formação, porque eu sei que muita gente não conhece. Fiquei ainda algum tempo sem colocar exatamente o nome da formação, por conta dessa situação. Depois eu pensei, não, se eu não colocar, eu não vou conseguir divulgar e fazer com que as pessoas aprendam mais essa palavra, né? Mais esse É, significado. Então passei a divulgar sem colocar lá somente o significado. Quem se interessar vai buscar também, é. justamente, né, para estar divulgando e estar colocando a definição correta, que é essa especialidade, é o estudo, né, sobre a morte, que não acaba nunca, esse estudo. Pois é, vamos ter bastante que conversar sobre isso, não é? Bem Porque, assim, polêmico também, muitas né? pessoas têm pavor, não é? Dessa palavra. E a única certeza que nós temos ao nascer é que um dia nós vamos, quando nós chegamos nesse planeta Terra, não é? E nascemos aqui, é que um dia nós vamos deixar esse planeta, vamos partir, não é? Mas apesar disso, apesar da gente ter essa certeza e talvez por isso, não é? Ainda é um tabu. Nós temos medo da morte. Muitas pessoas, eu particularmente não tenho. Eu encaro a morte assim de uma forma muito leve, muito suave, e mas muitas pessoas, quando a gente conversa, têm, não é? Tem o medo da morte, tem o medo de perder as pessoas amadas, as pessoas queridas, tem o medo do desconhecido, do que vem, não é? O que será que vem? Será que acaba? Será que vem mais alguma coisa? Mas a morte, biologicamente falando, é o fim da vida, não é? Então, Bárbara, por que você escolheu este tema? Por que falar sobre a morte? Primeiro, por total identificação desde sempre. E quando alguém me pergunta isso, que isso é uma pergunta, essa pergunta que você está fazendo é bem comum, né? Quando as pessoas me Sim. perguntam isso, eu falo assim, eu faço outra pergunta. Se a gente Hum, não falar da morte, ela vai ficar mais distante? Porque a gente tá não vai aí. trazer, não É, trazendo o tema, distancia? Não, é, né? não Então, vai. o falar da morte é justamente para refletir sobre a vida. Quando a gente Uhum, passa a ter um outro olhar sobre a morte, a gente vê a vida de forma diferente. isso. A forma de. Como é que eu falo? A forma de fazer escolhas, né? Em relação à vida, a Sim, admitir a nossa finitude, né? Passa a ter um outro olhar quando a gente fala da morte. verdade. A Porque passar aí pelos desafios, né?
Porque como você falou, a gente sabe disso desde o início, desde sempre. Toda criança É, sabe existe a morte, né? é, Só que não se fala verdade. nisso, não se leva isso para uma profundidade. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, estudar sobre isso, a forma de entender a vida é que muda. É, verdade. É É algo verdade. que é, pode parecer contraditório, como eu já ouvi pessoas, né, em conversas me dizer que falar da morte é como se estivesse cultuando a morte, que É, ele prefere cultuar a vida. E na verdade não é cultuar a morte, é valorizar a vida. valorizar a vida. Exatamente. E viver cada dia que a gente está vivendo, né? Curtir a vida em Exatamente. cada dia que a gente está, agradecer, ser grata por essa vida, não é? Porque a gente sabe. E aí também tem outra coisa agora, que é assim, a pandemia chegou com tudo, né? Chegou chegando, nos arrasou, nos deixou assim estressada, nos deixou assim aterrorizada, não é? E de uma forma muito abrupta. E chegou uma crise planetária sem Sim. tamanho, muitas mortes. Todo dia morre gente, morre, mas vai passando, aquilo vai ficando assim uma coisa comum. Mas dessa vez você Hoje. ia para as mídias, para a televisão, para a rádio, para todas as mídias sociais, a palavra mais falada era a morte. Morreu não sei quanto, morreu não sei quanto. A morte nunca teve, assim, de fato, planetariamente falando, tão presente, não é? Na nossa vida. Então, muitas mortes, muito sofrimento, muitas perdas, não é? Notícias aterrorizantes. Todo dia no jornal é hoje morreram não sei quantos de Covid. Tantas pessoas estão, não é? E lógico que a gente percebe medos em todas as famílias. Será que isso vai acontecer comigo? Será que eu serei a próxima vítima? Será quem da minha família? Não é? Então, isso chegou bem para perto da gente. E a pandemia nos trouxe à tona o que é a vida e o que é a morte, não é? Ela nos trouxe mais de perto para a nossa finitude, nos fez parar para pensar um pouquinho. Muitas pessoas hoje pararam, tem umas que não, que nem ligo, continuam fazendo as asneiras por aí, não estão nem É. aí, mas muitas pessoas pararam para refletir sobre a finitude do ser, não é? Que nós somos em termos biológicos falando. Isso nos amedrontou muito, porque passamos a conviver essas 24 horas do dia com a palavra morte. E penso também que nos trouxe várias reflexões. E para você, Bárbara, o que esse vírus, Covid-19, trouxe que despertou nossos medos? Assim, é, despertou para a consciência da nossa impermanência, né? Uhum. Porque aí veio mostrar essa situação toda, trouxe muito forte, muito claro que a gente não tem controle de nada É, verdade. e igualou todo mundo de uma forma, na verdade, de uma forma universal, né? Dessa vez foi assim. Verdade, É, universal, planetária. veio de uma forma para mostrar que a gente não tem controle. Você vê que foi logo no início do ano, onde todo mundo está assim, cheio de planos, né? Sim. Todos os projetos ali fervilhando para colocar em prática, e foi tudo abortado de um instante para o outro. Então, mostrou assim que não é a gente que define tudo, não é a gente que define quase nada, na verdade, né? A gente pensa, há quem É, pense isso. A gente que pensa, controla. planeja agora. O que vai acontecer entre o pensar, o planejar e o agir Eu acontecer, não é? agi. Pois é. Isso eu percebo que o que despertou muito forte com essa pandemia foi essa consciência de que a gente não tem controle, de que é tudo muito impermanente, né? E Verdade. que existe uma força maior conduzindo nossas A vidas. gente não é o dono do mundo, né?
Pois é, existe algo, né? Existe uma É, força, uma energia que controla tudo e que na hora que é para fazer uma mudança, acontece independente da nossa vontade. Então, isso sim, de impermanência ficou muito forte, muito claro de que a gente não tem o controle. verdade, verdade. Eu sempre Eu acho digo, né, que o mundo está muito volátil, impermanente, não é? A gente não sabe, e aí com tudo com muita rapidez, não é? Muito ambíguo, não é? Então, e muito complexo tudo, e a gente não tem esse controle realmente, a gente não acompanha também essa mudança, não é? Mas aqui a Luísa Tolentino, ela disse que ela tem muita dificuldade, não é? Em relação à morte. E o César Lobo, da Lobotu, ele está dizendo que, eu anotei aqui, que as pessoas estão com mais medo deixa eu ver aqui, com mais medo de medo de viver do morrer. que a vontade, medo de morrer do que a vontade de viver Isso. nesta Isso época. porque teve muitas pessoas que congelaram no medo. É, Não ficaram só precavidas, entraram no medo. Eu tenho visto várias pessoas em diversas áreas de saúde. Eu falo porque são pessoas verdade. que nem são da área nem são da área voltada à psicologia, né? Que É, disseram que estão tendo que atender pessoas com síndrome do pânico porque estava chegando muito. Um isso. médico quem me falou isso outro dia foi um geriatra. Ele disse: eu não atendo isso, mas só que chegou só em uma semana 8 pessoas em momentos diferentes com síndrome do Imagine. pânico. Mas E tem, aí eu fui dando orientação, medicando, porque aconteceu esse caos no emocional das pessoas quando se depararam com uma coisa é, que mostrou, o que a gente está falando, que mostrou que a gente não tem controle de nada. Então, quando isso. é muito comum esse sentimento de necessidade de controle. Aí vem algo Isso muito maior que tira é, isso, isso. essa falsa ideia, né, essa ilusão de que existe o controle, É. aí desequilibra tudo. É verdade, é verdade. Às vezes a pessoa é tão segura de si assim, eu sou o dono do mundo, comigo nada vai acontecer, eu sou, não é? Eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e na hora vem isso, tome, pare, Pois, reflita, não é? pois E é. agora, aí é que está, as coisas chegam, a gente não tem o controle em cima do que chegou, mas nós temos controle em cima das nossas reações que vamos ter aquilo que A chegou. partir E dali, por né? isso que é preparar, é importante a gente estar preparado, ter estratégias, a inteligência emocional, né? Essas coisas todas. Mas assim, a vida tem um ciclo, né, Bárbara? Que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Lógico, nem sempre esse ciclo segue todas as etapas. Tem pessoas que nascem, não chega a crescer, já morre, não é? Tem Sim. pessoas que nasce, cresce, mas não reproduz e morre. Agora, quem nasceu que vai morrer, isso é fato. Pode não crescer, pode não É, reproduzir, mas vai morrer, vai, não é? é, E também é, a morte, né, é o final para todos nós, independente da idade, do tempo, do ciclo da vida, dos papéis que exerce na vida, do poder que tem ou que não tem, da classe social que tem ou que não tem, não é? Daisy, Ela é certa. dentro do que você está falando, me veio É. uma frase que eu vi um palestrante falando uma vez que eu achei muito boa, que é assim, a morte, ela é democrática e autoritária. É Porque ela é verdade, democrática porque ela chega para todo mundo. E verdade. autoritária porque você não tem opção. Ela que vai mandar, não somos nós. Chegou seu dia, vai. É, Ai, meu Deus do céu. então, Mas é. E também, assim, a forma como nós nos colocamos, não é? Diante desse ciclo da morte, seja pensando na nossa própria ou na das pessoas queridas, vai variar de pessoa para pessoa, inclusive na forma de entender e de lidar. Por exemplo, eu entendo a morte de uma forma que para mim ela se torna mais leve, já outra pessoa não, não é? Também a forma como nós nos colocamos diante da morte, não é? A visão que se tem dela também vai variar.
porque ela é vista sob diversos ângulos culturais, religiosos, sociais, não é? E por aí vai, familiar. Então, a visão que temos da vida e da morte, o saber lidar com essa situação adversa também influi, não é? Nos nossos comportamentos diante de uma situação de morte e de luto, que o luto também é importante, né? E muitas pessoas ainda não estão preparadas para se ver diante desse momento, seja da sua morte, seja da morte de uma pessoa querida e do luto, não é? Então, diante disso tudo, o que é que nós podemos dizer sobre o fim da vida em relação à preparação? Você que é aí a especialista em morte e luto. Assim, Daisy, você falando isso, eu lembrei de. Eu tenho um grupo, né? Um atendimento de grupo de luto, com uma amiga que também tem a mesma especialidade, Magda. A gente faz um trabalho juntas. E aí você falando isso, me veio essa questão dessa pandemia. Uma pessoa que chegou a esse grupo que perdeu o pai assim, um pai bem forte, totalmente, né, saudável, pegou, adquiriu o vírus, entrou no hospital e com 15 dias saiu morto de dentro do hospital. Né? E assim, ela buscou o grupo e tem trazido para a gente que está tendo assim, excelentes resultados, está gostando muito do resultado, do equilíbrio que ela está conseguindo ter, porque desequilibrou total. Então, assim, essa questão da preparação para a morte, o que a gente traz, inclusive estamos com um podcast fresquinho aí sobre esse tema. Depois você vai deixar esses contatos todos, viu? Isso, porque a gente traz exatamente isso que você está me perguntando. Essa preparação que as pessoas acham que deve pensar na morte ou na velhice ou com uma doença que já esteja num estágio mais terminal, que chama para isso, né? Se depara com a possibilidade de morrer. E o que a gente procura com esse tema, com a divulgação desse tema e desse assunto, é uma preparação que vem da consciência de que ninguém sabe quando é que vai acontecer. Pode ser numa velhice, pode ser com uma doença terminal, como pode ser de um momento para o outro. Né? Então, assim, o que seria essa preparação? A gente fala assim, que é se organizar para morrer. Por quê? O que é se organizar para morrer? O que é se organizar? Além de pensar, né, nessas escolhas ao longo da vida, que as escolhas mudam quando você passa a ter esse olhar para a morte, você também vai elaborar, né, coisas que precisam ser colocadas para que as pessoas saibam da sua vontade, que vai desde assim, se eu tiver uma situação que eu preciso de cuidados médicos, tem coisas na minha forma de ser que eu não vou admitir, eu não quero passar por isso. Se acontecer algo comigo que me coloque numa cama de hospital, numa situação que eu não possa naquele momento escolher, eu quero que vocês saibam que eu quero que seja assim, ou não quero que seja assim. Que exista essa conversa. A gente fala também de coisas que a gente vai acumulando ao longo da vida. Sim. Acumulando e guardando de uma forma que nem a gente mesmo tem acesso diariamente ou com frequência. Fica aquelas coisas lá guardadas, recordações, né? Verdade. E aí você pensa, se você morrer de uma hora para outra, o tanto de trabalho que vai dar para os outros. Verdade. E também, além do trabalho para a família que já vai ter que estar lidando com esse sentimento, com essa perda, ainda ter que lidar com tudo que se acumula ao longo da vida, assim, tem coisas que não têm um valor monetário, né? Mas que tem um valor sentimental. Então você sabe que tem alguém, um amigo, um familiar, que você gostaria que ficasse com aquele objeto ou o que seja. Então, assim, ir definindo as coisas. Tem gente que deixa escrito tudo,
e avisa onde é que está guardado todo esse É, escrito. Mas, isso. assim, essa consciência de deixar de ser acumulador, sabe? De saber que eu tenho casos próximos de pessoas que morreram tão jovens, né? Que não tiveram essa visão e é tão doloroso para a família, porque na nossa cultura é realmente muito doloroso a morte, perder É, alguém, isso. né? Então, É, essa preparação vai desde dizer, colocar como quer ser. Você quer ser enterrado? Quer ser cremado? é. São decisões que a Verdade, família toma e que pode ir totalmente contra o que você acredita. verdade. Colocar os seus valores nesse aspecto do que você acredita, do que gostaria que acontecesse. Isso é conhecido também, engloba dentro desse assunto que a gente está falando, o que a gente chama de testamento vital, onde Uhum, leva todos os valores que se tem e deixa tudo muito definido, desde essas coisas que são verdade. relacionadas a cuidados médicos e tantas coisas mais, para que as pessoas saibam, porque como a gente não toca nesse assunto, ninguém fala da morte, quando acontece de uma forma repentina, a gente não sabe, será que ele tinha vontade de ser cremado? Será que tinha vontade de ser De enterrado? Será doar que os seus órgãos, doar né? os órgãos, tudo, tantas informações É, que envolvem essa verdade. preparação para a morte e que facilita muito, ajuda muito as pessoas que vão ficar. Verdade. São É coisas verdade. pequenas, mas assim, você precisa ter essas vontades e compartilhar isso com os familiares, porque se você não Isso. compartilhar, vão fazer do jeito que acharem que Fazer devem como sabe. fazer. É, exatamente. Às vezes você gostaria de deixar alguma coisa para uma determinada pessoa, não é? Não fez o testamento. Eu mesmo tenho um amigo que já morreu há muito tempo, muito novo, na década de 80, e ele queria deixar tudo que ele tinha para o afilhado dele, mas não tinha chegado a fazer o testamento, ele iria fazer. E ele partiu aos 40 anos. E aí nada ficou para esse afilhado dele, que morava com ele, que ele tinha como filho, né? E foi tudo para quem ele não queria que fosse. Olha aí o que você está falando e que bate bastante, né? Deixa eu ver, tem alguém aqui falando alguma coisa. Seu Marcos, se partirmos de conceitos, a vida é um estado de atividade incessante, comum entre a todos os seres vivos, período entre o nascimento e a morte. E a morte é um é um ah, algo biológico, não é progressivo. É verdade. E ainda tem Cláudia um Lobo, detalhe. seja bem-vinda. A partir do momento que a gente nasce, a contagem é regressiva. A cada É dia a gente tem regressivo. menos um dia de vida. É, A cada dia é menos um é. dia de vida. A gente tem um ano a mais e um ano a menos. Um ano a A gente tem mais de idade, né? não, E um a ano gente a tem um menos ano de a vida, mais de vivência. Um ano a de mais do que vivência. já viveu, do É, que ficou para trás. é. Mas Um ano a para mais frente a gente tem cronológico e, um né? ano a Um ano a mais menos. cronológico e a É menos de isso. vida, lógico, não é? E assim, eu percebo que não falamos, como você está falando aí, nós não falamos sobre a morte na família, não falamos sobre a morte na escola, não falamos sobre a morte no convívio social. A gente foge desse assunto, seja ela a morte filosoficamente falando, seja a morte na parte burocrática, como você falou, né? Na parte de organização, de planejamento do que eu quero, nessas coisas mais que é emocional, mas que também é racional, né? Prático, né? Porque É não é mais prático. prático. Então, parece que nós fugimos desse assunto de uma forma muito marcante, como quem não quer chegar à sua finitude. Não é? Eu não quero, então não quero tratar esse assunto como se nós fôssemos um ser biologicamente eternos. Por vezes só falamos dela quando já no seu momento final, seja de um ente querido ou a nossa própria, ou da nossa própria vida. Então, para você é importante ter no ambiente familiar o tema sobre a morte, discutido entre os membros,
como que nós podemos fazer isso? Você até já começou a falar, quando falou desse inventário, né? Do É, o planejamento e da testamento organização. vital. Mas o que você É, ainda pode falar mais um pouquinho sobre isso? assim, Daisy, a gente, né, no nosso trabalho, como eu coloquei eu e Magda, a gente vem tentando, de alguma forma, mudar essa consciência, porque é uma questão cultural, né? A morte é um tema, assim como tudo, é muito cultural. A gente sabe que em outras culturas é totalmente diferente. Só para ser muito breve, os índios enxergam a morte como uma passagem, né? Então, e fora outras culturas é uma forma muito mais leve. O que para a gente ver eles no momento, no processo de funeral, né? Parece até que estão comemorando, né? Celebram, né? Eu já li Isso. sobre. Então, essa questão de educação para a morte é um tema que tem que ser trazido para dentro de casa. Eu entendo também que tem que chegar na educação, na questão escolar, mas precisa começar em casa. Porque você percebe que hoje em dia, como é que quando morre alguém e é uma família que tem criança, a primeira coisa que faz? Tirar a criança de circuito. Aí aparece um parente, um vizinho, leva logo daquele Leva ambiente e diz: não logo. se preocupem para Isso. poder ela não, né? É. E aí o que é que acontece? Estamos todos aí, cresce todo mundo o quê? Com medo da morte. E o que é que acontece também? Isso influencia nas outras perdas da vida. Quando É. você, desde criança, é ensinado de que a morte é parte da vida, dentre todos os É. ciclos, né? Da infância para a Isso. adolescência, da adolescência para fazer tudo, a gente também está perdendo. A gente perde a Verdade. infância, a gente perde, É. né? Cada fase da Sim, vida vai ficando para sim. trás, vai A sendo cada dia a perdida. gente perde, né? Metaforicamente falando, a gente está perdendo. Pois é. A gente A gente perde está cabelo, a morrendo, gente a gente está. É, morrendo a gente está morrendo a cada dia, a cada porque dia e se cada dia que você a gente olhar que acorda, estamos vivendo. isso, se olhar para Né? nosso corpo, nossas células, né? Isso. É. Morrendo, algumas vão morrendo e nascendo, outras vão morrendo e não nascem mais E aquelas a gente tem mesmas, várias né? perdas. A gente perde emprego, a gente morre financeiramente, morre na carreira, não é? Uma Isso. série de Então, coisas. se na educação, né, se uma outra coisa, morre um bichinho de estimação que uma criança tenha, os pais É. correm para botar outro no lugar, para a criança não sentir a Isso. dor da perda, A dor da né? perda. É. Então, assim, é o tempo todo mascarando a dor e não Verdade. ensina a enfrentar essas situações que aí uma criança que a gente sabe que cada vez mais nossas crianças são cada vez mais poupadas, né? De não sentir dor, de não enfrentar. E aí o que é que acontece É. com os adolescentes, os jovens? Não sabem lidar com perdas. Tem que estar sempre Não ganhando, sabe. né? Isso. Exatamente. Eu Isso, tenho notado isso. isso de morreu alguém, desde um bichinho de estimação, a forma de lidar com É. aquela perda já É. é muito importante, não é pouco. É verdade. Até morreu o avôzinho, morreu a vovozinha, deixar É. explicar, não mascarar. Isso. Não foi uma, virou estrelinha, não. Não foi É. o passarinho que levou, não, né? É ser Não. É. explicado de que morreu, acabou, não vai, né? E não tão enfeitado da forma que é. É Então verdade. trazer isso para com mais naturalidade. Eu falo Pro isso, dia a dia, né? Daisy, com muita tranquilidade, porque É. eu digo assim, eu percebo ao longo desse período que eu comecei com esses estudos, que as pessoas que chegam até esse tema são porque passaram por perdas fortes e aí começaram a estudar sobre isso, despertaram para isso. E eu não. Sim. Eu tive essa educação. Meu É. pai
me contava historinhas para dormir, sempre colocando essa visão de que a morte é só uma Sim, passagem, que a gente, né, ele tem também esse lado da questão espiritualista e de né, a forma de é, entender também, voltado para o certo. lado religioso, que ele Isso. não é religioso, mas a forma de entender a gente como um ser, É como um espírito, como espiritualista. nossa essência. Então, eu cresci ouvindo isso, a gente só muda de lugar, né? Não, assim, ele agiu de uma forma para que eu não tivesse medo. E É, aí, quando eu, na minha adolescência, ouvi a primeira palestra, a primeira vez que eu fui para um lugar que estava falando sobre a morte, eu fiquei encantada. E eu ouvia as pessoas que estavam assistindo, assim como eu, ficarem assim, ai, não quero nem ouvir, não quero falar, não quero ouvir isso. é E eu ficava, eu não verdade. entendia. Por quê? Porque por essa importância que tem, desde criancinha, se É, falar da morte com naturalidade. É verdade. necessário, e isso de educação para a morte precisa ir chegando na nossa É, cultura, né, na nossa sociedade, porque precisa mudar isso. é. Eu me lembro, você falou de criança, e eu me voltei lá para os meus 6 anos de idade. Eu estudava o jardim, naquela época era o Jardim da Infância que tinha, eu morava em São Paulo, e faleceu uma das donas. Eram idosas, as duas irmãs. E aí vão lá em casa avisar, foram na casa dos alunos para avisar, mas disse: olha, o enterro vai ser tal, na catedral, mas não é para a criança ir. Aí eu disse: não, mas eu quero ir. Aí minha mãe: você quer ir? Tá certo, então nós vamos. Aí minha mãe me levou, eu fui, eu vi no caixão, entendeu? Então, desde pequena, e depois também na minha convivência, o que eu fui ouvindo sobre a morte, e inclusive na parte religiosa também, tudo, né? E a gente vai tratando com um pouco mais de naturalidade. Por isso que eu digo, eu encaro hoje a morte de uma forma mais leve. E sem eu saber de nada, lá nos meus 6 anos, eu já encarei. Porque eu disse: não, eu quero ir, eu não tenho medo, eu quero ir ver. Não é? E Pois aí é, minha mãe: bom, porque você quer ir ver? Olha, vai ser assim, assim. Eu fiz: eu quero. Então, minha mãe me é levou, que a isso, diretora disse que não era para a gente ir. para Mas ter assim, como nós criança. já vimos, né, Bárbara, falar abertamente sobre a morte ainda é tabu para muitas pessoas. Sim, Nós estamos vendo isso aqui no decorrer dessa live, né? Não se fala na família, muito menos na escola. As instituições educacionais também poderiam possibilitar pesquisas e debates, não é? Sobre o tema, com artigos, etc., certeza. para ter grupos de estudos, né? Mas não tem. Sim, Tem sobre física, matemática, geografia, história, ciência, é, mas sobre vida e sobre morte não tem. Não é? Dificilmente a gente vê. Então, é muito exatamente. melhor a gente falar de alegria, de festa, do que falar de morte, não se fala. Mas E entenda que isso é uma coisa que você falou. É é, porque a gente tem na nossa cultura de que falar de morte é triste. exatamente. Então a gente E não aí não se fala. fala. Vamos falar de vida, né? E vários filósofos, eu estava pesquisando, e vários filósofos, né, trataram sobre a morte. E a tradição filosófica traz muitas teorias e ensinamentos sobre a morte. Schopenhauer afirma que a morte é a musa da filosofia. É, Né? Schopenhauer. Sócrates definiu a filosofia como a preparação para a morte. Isso. Né? A, E é a um filosofia assunto. é apaixonante. É. Então, os filósofos já tratavam, e muitos outros, né? E também traz muitos questionamentos, né? A morte. E Isso foi então, que mudado. vamos morrer é Foi fato. mudado. Penso que o que É, nos falta é uma estratégia para lidar com ela e que este é um grande desafio, né? E é o que você está dizendo, o que se pode dizer sobre uma educação para a morte, né? Que é isso que você exatamente. está falando. Colocando isso, como você colocou aí dos filósofos, a forma de entender a morte foi mudando ao longo da história. E o meu entendimento não foi mudando, evoluindo, foi mudando, regredindo, né? Porque o que a gente busca hoje de trazer de consciência é a forma que se tinha nessa época aí, desses É, filósofos. Então, é isso. resgatar isso. A gente
buscar resgatar isso, é o que vai ajudar na cultura. A nossa cultura aqui no ocidental é muito limitada. O Oriente também tem uma forma diferente de entender a morte. E aí eu falo para as pessoas que se interessam por esse tema, pesquisar culturas é muito interessante. Uhum. Porque aí É. você vai entender que a Isso. nossa forma de enxergar a morte que é essa, não é universal, Não, é cultural, né? é É cultural, cultural. porque tem povos que celebram, que Isso. fazem festa no dia, né? Que a pessoa morre. É. Dias e É a dias seguidos, celebração. É, né? exatamente. Então, Rituais, assim, rituais de passagem. ritual de passagem, não é? E hoje, assim, a mídia, a todo instante, não agora com a pandemia, sempre, né? A mídia a todo instante nos mostra e fala da morte, seja na vida real, seja nas novelas, nos filmes, né? Nos jornais, trazendo aquelas mortes trágicas, né? E às vezes de forma muito brutal e até repugnante, que a gente vê, né? Aquelas exposições de pessoas que estão ali mortas, que foram esquartejadas, isso e aquilo. Então, em relação à concepção da morte, eu penso que crianças, adolescentes, adultos e adultos mais idosos têm uma visão diferente do que seja a morte. Não é? Lógico que tudo tem a ver também, como a gente já falou, com as religiões, com a cultura, não é? Com essas questões todas que você já mencionou aqui. E talvez é o que a gente está vendo, falte mais reflexão sobre esse assunto, não é? De uma forma mais natural. Então, uma curiosidade que eu tenho é, para a nossa geração, que lugar a morte ocupa? Desde eu entendo que dois extremos. Hum, Porque a morte hoje, na nossa cultura, é muito banalizada. Porque você ouve a todo instante na televisão isso, falar de morte por todos os motivos, tanto catástrofes como violência, como se fossem assim, violência, bonecos que que isso. que estão ali envolvidos Já naquilo. é como se fosse normal. É É, comum, mas não é normal. Mas as pessoas encaram exatamente. normal. Morreu É, e essa questão da violência traz muito isso, essa é, banalização da vida, isso. né? E aí, o que que acontece? Por outro lado, existe também esse temor exagerado. Exagerado, que eu quero dizer, assim, os É, extremos, né? sim, Não se pode falar da morte quando é a sua própria ou a morte de um ente querido. Mas o que isso. se vê na televisão, as pessoas almoçam assistindo violências absurdas, Isso. mortes terríveis, Dorme e né? acorda. Então, essa nossa geração, é o que eu digo, que aconteceu, eu acho que uma regressão nesse sentido evolutivo, Uhum. Sim. porque nessa época desses filósofos, por exemplo, que você trouxe, Uhum. era o pensamento para o qual a gente deve resgatar. Reflexivo, né? E com um valor diferenciado, com a forma de entender a morte. Tem alguns filósofos que colocam com tanta beleza É. a forma de enxergar. Quando a gente busca esses filósofos, é assim incrível como eles demonstram uma sensibilidade tão profunda do entendimento da morte. E hoje em dia ninguém quer falar, É. mas se banaliza. Então, isso que a gente falou antes, da educação para a morte, desse tema, eu entendo que vai resgatar esses valores relacionados Sim. à morte e, com isso, consequentemente, vai estar mudando a forma de enfrentar a vida, de entender a vida, É. de valorizar a vida, porque o entendimento da morte traz isso. E essa Isso. geração, você percebe que é uma geração que eu costumo dizer assim, rasa, É. né? É. Sem profundidade. Então, assim, o que é sentimento do outro, o que é perda do outro, não me interessa.
É. né? Que a gente vê isso quando a pessoa tá vendo alguém apanhando, tá vendo alguém sendo assassinado, e tá, em vez de ir ajudar, tá com o celular filmando. Imagine. São coisas assim que, quando começou essa pandemia, eu pensei muito nisso. Eu dizia muito assim, eu digo que essa pandemia não faz sentido as coisas continuarem como era antes, não faz sentido nenhum, porque foi uma coisa Uhum. grandiosa demais para É, resgatar valores que estão perdidos, né? Que estão distantes. E é, trazer isso, sair desse lugar que eu falo assim, de raso, né? E querer é, entender as coisas e valorizar de uma forma diferente. Mudar ainda a educação que se dá às nossas crianças e aos nossos jovens. é, Eu entendo que é a verdade. única forma de retomar isso, essa valorização da vida. É. Mudar a consciência, né, do que Isso. seja a morte, a consciência da finitude, trazer isso como a gente fala de outras coisas, falar disso, né? A gente fala de Justamente. tantas coisas, mas assim, então, justamente, então a gente viu até aqui a morte como tabu, como medo, não é? E o pensamento de que não somos permanentes, né, no planeta Terra, nos leva a uma reflexão de que não vale a pena carregar ódios, raiva, ressentimentos, poder, vaidades, não é? Orgulho e tudo que juntamos durante essa jornada, como você falou antes, não é? A gente fica juntando coisas e junta também, a gente junta coisas materiais e junta coisas emocionais É, venenosas que só nos leva a nos deixar aprisionados, pesados, né? Com raiva, orgulho, medo. Para que tudo isso se a vida é transitória, se é a vida aqui biologicamente falando, eu não estou falando espiritualmente falando, né? Porque aí cada religião tem a sua crença, tem a sua visão da morte. Mas se biologicamente falando, a vida é tão transitória aqui no planeta Terra, não é? Então, esse sentido, vale essa reflexão? Vale a pena eu carregar tanto peso nas minhas costas? Ou vale a pena eu ficar mais leve para eu poder voar livremente? Não é? Então, nessa época de pandemia, mais ainda, vem à tona de forma bem forte isso. Não é? Então, nesse sentido, eu acredito que em vez de ter medo da morte, aceitar nossa transitoriedade e ter a consciência sobre a vida, como você vem falando aí, pode nos dar uma visão diferenciada do que é morrer. Não é? Então, o filósofo Saja, que sempre participava do Encontro da Cultura, que faleceu ano passado, um ser maravilhoso, ele costumava perguntar: existe vida antes da morte? Não é? E também o que você está fazendo com a sua única vida aqui. E Bárbara, você afirmou que pensar na morte nos ajuda a aproveitar melhor a vida. Você pode nos falar um pouco mais sobre esse seu ponto de vista? sim. Eu entendo, Daisy, que assim, quanto melhor se vive a vida de forma intensa, essa palavra eu acho complicadinha, porque quando se fala viver intensamente, as pessoas acham que é muita festa, É, e não é né? isso. Não é É, isso. não. Viver de uma forma plena, buscando. Quem já encontrou o seu propósito, ótimo. Quem não encontrou, É, estar buscando o seu propósito isso. de vida nessa terra. Quanto mais se vive dentro disso, menos se teme a morte. É, Quando você se volta mais para esses valores, para a intensidade de viver a vida nesses aspectos que a gente está falando, menos se teme. Porque várias pesquisas que existem de pessoas que trabalham com cuidados paliativos, de pessoas que acompanharam pessoas no leito de morte, é assim, unânime que quem está no seu fim, quais são os arrependimentos, são quase unânimes.
em relação às coisas que fariam diferente, né? Quando já não tem mais tempo. Verdade. Então, quando eu falo assim, essa afirmação de aproveitar melhor a vida, é nesse sentido dos Sim, valores, dos dessa valores. questão dos valores. Quando você é mais voltado para viver a sua vida com o que realmente importa, quando você não está na vida passando pela vida só pela Sim, sobrevivência, né? Se com teme certeza. menos a morte. Com certeza. Inclusive, a gente sabe que cada vez mais cresce muito os transtornos de ansiedade. E os transtornos É, de ansiedade estão ligados também, né, a autores que são Feifel e Nag, que dizem assim que todos os outros, a base de todos os outros medos é a morte. E a gente nem sabe disso, nem acha que é. Mas verdade. existem, né, estudiosos que falam disso porque geram ansiedade. Só que a ansiedade é diferente. A morte, você teme a morte, é claro. O medo é uma coisa clara. E a ansiedade não. As pessoas que sofrem de transtorno mesmo de ansiedade não sabem por que estão ansiosas. Às vezes, Isso. muitas vezes tem um fator que desencadeia, mas às vezes não. É crise de ansiedade não sabe por quê. E aí há, né, autores que dizem que a base, o que está por trás disso é o medo da morte. Então, assim, preencher a vida com o que faz sentido, Sim. né? Encontrar um Aquilo sentido que a para a gente vida. ama fazer, não é? Gosta. Com Isso. E amor, preencher com amor. eu entendo muito que assim, as coisas que são voltadas para nos melhorar como pessoas, porque eu sempre entendi que a gente não está aqui só para comemorar a vida, a gente está aqui para É, crescer, se melhorar a cada dia. Quando a gente se com volta para certeza. esse crescimento, vai se libertando do medo de morrer, porque tudo vai fazendo sentido. E se a morte, Sim, para a gente, sim. aqui no consciente, é algo, né, contraditório, é algo distante, sofrido, o nosso inconsciente, que é a nossa essência mesmo, sabe da realidade, né? Verdade, verdade. Pois é, que papo gostoso. Pena que nós só temos agora 2 minutos. Vamos precisar. Mesmo. Passou tão rápido. Bárbara, eu estou muito feliz por você. Você está maravilhosa. Tá assim, ó, Ai, Deise. floresceu, né? Quem dizia que não falava, tá aí. Gente, é o seguinte, quem quiser ter mais contato com Bárbara, entra no Instagram dela, que é barbarasouza.terapeuta, conversa com ela, fala no direct, pergunta como que ela atende, etc, não é? Porque, infelizmente, nós já estamos só aqui para encerrar. Então, eu Tem o quero Instagram, Deise, Perdas Luto, @ Perdas Luto. perdas e luto. Perdas, como é, Luto, Bárbara? @ Perda, Perdas luto. Luto Então, gente, também. perdas, lutos. E quem for ah, do meu relacionamento e não for de Bárbara, entre em contato comigo que eu falo. Enquanto eu estou me despedindo, por favor, tirem foto da gente, mandem para mim. Bárbara, eu te honro muito, estou muito feliz por você estar aqui. Muito Honra a feliz. cada um que esteve presente. Muito obrigada a todos. Não é? Vamos aqui uma foto que eu já vou ter, senão vai cair, eu vou salvar, vai ficar salva. Só tem 1 minuto, Tá. eu vou ter de encerrar. Tem um artigo Beijos. também, um artigo com esse mesmo tema da nossa live, Sim. numa revista online que tem da minha autoria, que Ah, é legal. tá lá na minha bio. Na minha bio tem um link para Certo. esse Passe artigo que para é uma mim que eu escola. vou passar também, eu vou botar, porque vai encerrar, vai cair. E eu vou salvar. Beijo, Bárbara. Obrigada. Obrigada a Muito obrigada, todos. muito honrada de estar aqui.